7º ano, bem-vindo novamente a mais um Fractal Revisa. Nosso conteúdo agora são sobre os modos verbais. Nós já começamos a estudar sobre isso, só que agora nós estamos especificando cada modo verbal. Há 3 modos verbais, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é quando o verbo indica um fato certo. Esse fato certo pode vir a acontecer, já pode ter acontecido ou pode estar sendo realizado naquele momento, mas é um fato certo, que ele vai acontecer. Então, realmente já aconteceu, uma certeza. Agora, quando eu falo modo subjuntivo, pode vir ou não acontecer, tanto no presente, no passado, quanto no futuro. Do mesmo modo que nós temos esses tempos verbais no modo indicativo, nós temos no modo subjuntivo. Não é um fato certo, é uma hipótese, pode ou não acontecer. O modo subjuntivo tem umas palavrinhas auxiliares, o se, o talvez, o quando. E o modo imperativo é aquele que indica uma ordem, ou às vezes um pedido, que às vezes nós fazemos pedidos e nós colocamos palavrinhas mais suaves, por favor. Então, a nossa ordem passa a ser um pedido. Então, os modos verbais que nós vamos focalizar no momento, o modo indicativo, que indica certeza, e o modo subjuntivo, como eu já disse, uma hipótese, uma possibilidade, uma incerteza. O modo subjuntivo, ele é um modo dependente, ele não consegue ficar sozinho, porque eu não sei se aquilo vai ou não acontecer. E para alguma coisa vir a acontecer, eu dependo dessa primeira ação. O modo subjuntivo, normalmente é acompanhado do modo indicativo. Nós sabemos que o modo imperativo também pode acompanhar, que são raros os casos, nós usamos mais com o modo indicativo, mas tem também o caso de modo imperativo. E como nós vimos nas nossas aulas, nós vamos focalizar nesse primeiro momento o modo indicativo e o modo subjuntivo, essa dependência. O modo subjuntivo que precisa do modo indicativo. Para nós compreendermos melhor, vamos fazer a leitura do texto da questão número 9. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Sua gorducha, baliguda. Então, nós temos aqui a situação seguinte. A Mônica diz que não vai bater mais no Cebolinha. Só que para isso acontecer, para ela não bater mais nele, fato certo, ela não vai mais bater, isso é um fato certo. Mas para esse fato vir a acontecer, há uma possibilidade. Para ela não bater mais nele, ele não pode mais xingá-la. O fato dele xingar ou não, nós não sabemos se vai ser realizado. No próximo quadrinho, nós percebemos que ele prefere apanhar do que receber um beijo. Então, ele continua xingando a Mônica. Ele chama ela de gorda, de barriguda. Então, esse primeiro momento, se você parar de me xingar, nós não sabemos se ele vai ou não xingar. Mas essa dúvida ela é quebrada lá no último quadrinho, quando ele começa a xingar. Xingá-la de modos, de palavras não tão ofensivas, que ela não gosta, que é ser chamada de gorda. Quando nós lemos o primeiro quadrinho, se você parar de me xingar, esse se já nos ajuda a perceber que é uma ideia hipotética, que pode vir ou não acontecer, não é um fato certo. E o parar, que é o verbo, então, está no modo subjuntivo. Mesmo que nós percebemos lá na imagem que ele vai xingar, nós não podemos falar pela imagem, nós temos que falar pelo que está escrito, pelo verbo. Lembram que eu falei para vocês? Nós sempre vamos observar o verbo. Então, a imagem, nós sabemos que vai ter esse momento que ele não vai xingar, mas o que me importa para classificar como modo indicativo ou subjuntivo vai ser o que está escrito. Na escrita nós temos, se você parar de me xingar, que está no modo subjuntivo, que nós temos o parar acompanhado do se. E o se nos ajuda a perceber essa ideia incerta. Vamos fazer a leitura agora da letra A. Letra A. Explique como é construído o sentido do texto. Então, nós percebemos que o sentido do texto é construído a partir do momento que a Mônica fala que não vai bater mais no Cebolinha se ele parar de xingar. E se ele ainda parar de xingar, ela dá um beijo. O Cebolinha não fica feliz com essa história de ganhar beijo. Ele não quer receber carinho de Mônica. Então, ele prefere continuar apanhando dela. Por isso, ele continua fazendo xingamentos em relação a ela. Continua chamando ela de gorda, de barriguda, que são apelidos que ela não gosta. Então, o humor é construído pelo fato dele preferir apanhar ao invés de ganhar um beijo. Letra B. Observe a frase seguida por Mônica no primeiro quadrinho e responda. Quais são os modos verbais empregados na fala da garota? Justifique sua resposta. A questão deixa bem claro o plural. Quais são os modos verbais? Eu estou perguntando, estou afirmando ao mesmo tempo que é mais de um. Então, você tem que deixar bem claro na resposta que cada verbo representa um modo verbal, porque eu perguntei quais são os modos. Nós já sabemos que as questões estão referentes ao modo indicativo e ao modo subjuntivo. Nós vamos observar
quais estão indicando a ideia hipotética e quais estão dando uma ideia de certeza, fato que já aconteceu ou poderá vir a acontecer. Lembrando, modo verbal diz respeito ao verbo, então eu tenho que identificar os verbos para apontar em qual modo que eles se encontram. A fala da Mônica é a seguinte: se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Nessa frase nós temos 3 verbos: parar, bato e dou, que são as formas verbais do verbo parar, bater e dar. Aqui nós temos no primeiro momento, se você parar, que não é uma certeza, nós não sabemos se Cebolinha vai ou não parar de xingar a Mônica. Esse se nos ajuda a perceber que esse verbo parar dá uma ideia de hipótese, possibilidade, que está, portanto, no modo subjuntivo. Mas quando ela fala, eu não bato mais em você, eu não lhe dou, e eu ainda lhe dou um beijo, que são fatos certos, que dependem, obviamente, da primeira parte para serem realizados, nós percebemos que eles estão dando uma ideia de certeza, que ela vai parar de bater e ela vai dar um beijo. Então, se são fatos certos, os 2 verbos estão no modo indicativo. Por que eles estão no modo indicativo? Porque dão a ideia de certeza. Letra C. A partir de sua resposta anterior, explica a importância do modo verbal presente nesse começo da frase. Se você parar de me xingar, para a construção de sentido da tira. A letra C, então, nos dá a ideia que nós não vamos analisar todos os verbos. Nós vamos analisar só o primeiro verbo, ou seja, só a parte que diz, se você parar de me xingar. Nós não precisamos desses demais no momento. Qual que é a importância do modo subjuntivo para nós construirmos o sentido da tira? É que nós percebemos, se você parar de me xingar, que no último quadro ele não parou de xingar. Então, ele não vai concretizar essa ideia, ele não vai parar de xingar. Por que é importante essa frase? Porque nós vamos perceber que é por causa dessa frase que dá a ideia de xingar que ele prefere apanhar ao invés de receber um beijo. Então, essa frase é que vai permitir a construção do humor do texto. Então, meninos, só para relembrar, modo indicativo é aquele que dá a ideia de certeza, os fatos são certos, independente se estão no presente, passado ou futuro, é uma certeza. O modo subjuntivo dá a ideia de possibilidade, hipótese, pode vir ou não acontecer. E tem a ajudinha de alguns elementos, se, quando e talvez. Tenho certeza que vocês compreenderam essa matéria, nós já estudamos um pouco ela anteriormente, nós estamos agora focalizando um pouco mais. E eu sei que vocês entenderam que o modo subjuntivo, ele é um modo dependente, ele precisa dos outros modos para começar a ter sentido. Ele depende de outro modo verbal para ter um sentido completo, para formar uma frase e logo ter ali uma ideia de texto, que, portanto, tem que ter sentido. Aguardo vocês na próxima videoaula.